Olá, queridos. Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos trabalhar uma crítica textual com base em Mateus capítulo 21 e versículo 5, ok? Bom, antes de nós irmos propriamente para o texto, nós vamos usar aqui como se fosse uma introdução. É comum entre os evangélicos, protestantes, por exemplo, cristãos católicos, enfim, entre os exegetas, é comum se apontar como uma tradução corrompida a tradução do Novo Mundo ou a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Eles observam que em muitos momentos a tradução do Novo Mundo ela é corrompida, ou seja, ela não representa bem os textos originais, hebraico e grego. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma tradução corrompida das Testemunhas de Jeová. Ó, em João 1:1 nós lemos o seguinte, ó, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos, que traduzido geralmente a maioria das comissões tradutoras entende o seguinte: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ou seja, nestas traduções, a partir do original grego, a gente vê claramente João dizendo que Jesus Cristo era Deus. O que as traduções do Novo Mundo faz, ou a tradução do Novo Mundo faz? A tradução das TJs. Ela traduz assim: no princípio era a palavra, ou Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era um Deus. Agora, por que eles traduzem e o Logos era um Deus? Porque a parte final que diz kai theos en Logos, eles dizem que antes de theos não tem o artigo ho theos. E daí eles dizem que como não tem o artigo ho theos, na ausência do artigo ho precedendo theos, então eles estão livres para traduzirem por um Deus. Daí eles dizem, no princípio era a palavra estava com o Deus e a palavra era um Deus. Bom, não vou discutir aqui a gramática grega agora, mas é comum entre os acadêmicos, e eles estão certos na sua tradução, diga-se de passagem, que a tradução realmente, a partir, seguindo a gramática grega, trazendo para nós, e como nós sabemos que não existe dois deuses, tá certo? Não existe um Deus maior e um Deus menor, então a tradução correta é exatamente essa. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Não podemos dizer e o Logos era um Deus, porque a Bíblia não ensina a existência de dois deuses. Conforme dizem as TJs que Jeová é o Deus maior, é o Deus todo-poderoso, e Jesus é um Deus criado, é um Deus subalterno, é um Deus menor, é um Deus regido. Então elas ensinam que existe o Deus regente, o Deus Jeová, o Deus Pai, existe o Deus subalterno, o Deus regido. Bom, na verdade, essa tradução quando diz e o verbo era um Deus, é uma tradução feita a partir da doutrina das testemunhas de Jeová e não a partir do texto grego, ok? Então, por que eu deixo este exemplo aqui? Porque é consenso, já falei entre os acadêmicos, entre os teólogos, que as traduções ou a tradução do Novo Mundo, por que não dizer as traduções do Novo Mundo, elas corrompem ou elas são corrompidas. Agora, o que eu quero lhe dizer é uma coisa. Aqui eu quero lhe fazer uma pergunta. Mas será que apenas a tradução do Novo Mundo ela está corrompida? Será que apenas a tradução do Novo Mundo realmente, em dados momentos, ela não traduz corretamente o texto grego? E se eu lhe disser agora que até mesmo a famosa Bíblia João Ferreira de Almeida, ela tem tradução tendenciosa? Como é que é, professor? Exatamente. Bom, é muito fácil aqui a gente olhar
para as testemunhas de Jeová e acusar eles de, em alguns momentos, eles traduzirem a Bíblia de forma tendenciosa para ajustar a sua doutrina, ok? Mas eu estudando a Bíblia, eu sempre estudo e faço uma crítica textual também. Eu observei que a passagem de Mateus 21 e verso 5, que eu vou já ler, em algumas versões, não todas, mas em algumas versões da Almeida, ela está tendenciosa. Por exemplo, vou ler agora para vocês. Mateus capítulo 21 e verso 5. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Bom, para que você entenda melhor a minha crítica, você pode até perguntar, sim, professor, qual é o problema? O problema eu vou já te mostrar qual é o problema. Eu li aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, ok? Então eu vou ver aqui em outra versão, por exemplo, na Almeida Revista e Corrigida. Ok, como é que é a Almeida Revista e Corrigida? Ela reza o texto. Mateus 21, 5. Prestai bem atenção à leitura. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, a Almeida Revista Corrigida, ela diz exatamente que Jesus Cristo, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, como é que ela diz? Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, a partir desta leitura aqui, nós observamos que Jesus ele usou dois animais, que ele montou sobre dois animais, sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, ok? Então vamos começar daqui. Quando você agora me pergunta, professor, mas qual é então a tradução correta? É esta que o senhor acabou de ler ou é esta bem aqui, Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Vamos lá. Lá diz que Jesus, na Arque, na revista, na Almeida Revista Corrigida, diz que Jesus vem montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho. Nesta aqui, ao contrário, ela nos apresenta Jesus vindo montado apenas sobre um animal. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E você pergunta, qual das duas traduções está correto? Vamos aqui. Eu vou lhe responder. Das duas traduções, aqui está de acordo com o texto grego, eu vou ler para você aqui. Vou ler para você já já. Das duas, aqui está de acordo, ipsiliter, com o texto grego. É exatamente esta bem aqui, Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida, quando ela diz assim, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Quando diz que ele vem montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, essa está de acordo com o original grego que eu vou ler aqui para vocês. O que diz aqui, O que diz aqui, Bekos, onon, kai, polon, on,
hipoxigiu, traduzido sobre jumenta e sobre jumentinho, filho de animal de carga. Vou repetir aqui, ó. A frase que eu estou lendo é: montado sobre jumenta e sobre jumentinho, filho de carga. É assim que reza literalmente o texto grego. Vou ler mais uma vez, ó. Epi, be, pekos, epi, onon, kai, epi, polon, huion, hipoxigiu. Traduzido, montado sobre jumenta e sobre jumentinho, filho de animal de carga. Então, no original grego, de fato, nós temos o texto dizendo que Jesus ele vem montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, nós temos dois animais, de fato, sendo usados por Jesus de acordo com o texto grego de Mateus 21, 5. Ok, e agora você vai me perguntar o seguinte: e por que esta discrepância nas versões, professor? Bom, aqui a minha análise sobre isso. Porque, por exemplo, que Almeida Revista e Atualizada pegou e colocou assim, ó, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Ou seja, por que esta versão aqui passou a traduzir de forma a mostrar para nós que Jesus usou apenas um animal? Ora, com certeza, eles aqui fizeram um alinhamento com Zacarias 9:9. Eu já trabalhei um outro vídeo para vocês sobre a inspiração, a inerrância e a harmonização da Bíblia. E neste vídeo eu mostrei que a Bíblia ela não é tão harmônica assim. Ok? Você pode consultar este vídeo. Eu vou ler aqui para vocês Zacarias. Ó. Zacarias capítulo 9. Os tradutores que colocam Jesus montado apenas num animal, eu estou trabalhando no texto de Mateus 21, 5, lembre-se disso, ok? É claro que se a gente for, por exemplo, para Marcos, e Lucas e João, os três mostram Jesus realmente montado apenas em um animal. E é interessante que a citação de João ele traduz corretamente, ele cita corretamente Zacarias 9:9, e João ele mostra na sua citação que aí vem o teu rei montado num jumentinho, num poldro. Tá certo? Então, não só a citação do evangelista João, a partir de Zacarias 9:9, está certo, que mostra Jesus vindo montado apenas num animal, um filho de uma jumenta, como também mesmo Marcos e Lucas, que não citam Zacarias 9:9, mas na sua narrativa, eles mostram Jesus usando apenas um animal, e não dois. Sendo que Mateus, capítulo 21, verso 5, Mateus ele está citando Zacarias 9:9, certo? Que, de acordo com a Almeida Revista Corrigida, diz sentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho. E para que você entenda por que a Almeida Revista Corrigida, que está traduzindo corretamente o texto grego, que fala sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, mostrando que Jesus vem montado sobre dois animais, por que esta tradução está correta? E ele, Mateus, ele está traduzindo Zacarias 9:9, ou citando Zacarias 9:9, que diz, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ora, de fato, a passagem de Zacarias, a profecia de Zacarias 9:9, ela não diz que o Messias vem montado em dois animais. Veja bem, a profecia de Zacarias 9:9, ela não diz que Jesus vem montado, ou que o Messias vem montado em dois animais. Embora cite o jumentinho montado por Jesus e cite a jumenta, a mãe do jumentinho. Mas a profecia ela não está dizendo que o Messias vem
montado em dois animais, apenas num jumento. O que a profecia diz? Ó? Eis aí vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho. É isso que o Messias vem usando, um jumento, um jumentinho. E esse jumentinho é o quê? Cria de jumenta. A jumenta é citada sim, mas ela não é citada como sendo usada pelo Messias. Ela é citada apenas em relação ao jumentinho. Para deixar mais claro que esse jumentinho ele é um jumento, um jumentinho, um podro, e ele é o quê? Um filho de jumenta. Okay? Um animal que ainda não foi usado por ninguém. Tá certo? Então vamos lá, queridos. Então a tradução que eu acabei de ler aqui, eu espero que você esteja acompanhando o meu pensamento. Quando esta tradução vem aqui, ó, Almeida Revista e Atualizada, diz exatamente assim, ó. Eis aí te vem o teu rei, humilde e montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Essa tradução ela foi feita com base mais em Zacarias, capítulo 9 e verso 9, ok? De sorte que quando nós lemos nesta tradução, essa tradução ela está de acordo com a profecia de Zacarias 9, 9, ok? Repito, ó, montado em jumento, lá em Zacarias diz jumento, ó, num jumentinho, cria de animal de carga. Esta tradução ela está ipsiletre de acordo com Zacarias 9, 9, ó, que diz aqui mais uma vez para vocês verem. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde montado em jumento, no jumentinho cria de jumenta, ou de animal de carga. Bom, a tradução está de acordo com, ou seja, a versão aqui em Mateus 21, 5, certo? No texto da Bíblia Almeida e Atualizada, está ipsiletre de acordo com a profecia de Zacarias 9, 9. Só que quando você vem para a narrativa de Mateus, e você pergunta, mas agora vamos lá, e quantos animais, de acordo com Mateus, quantos animais Jesus montou? Ora, na narrativa, e eu vou ler aqui para você capítulo 21 de Mateus, mostra que Jesus usou não um animal, mas dois animais. Ó. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta e com ela um jumentinho. Então veja que a narrativa de Mateus diz e fala em dois animais, uma jumenta e um jumentinho sendo usados por Jesus. Desprendei-a e trazei-mos, no plural. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, no plural, e logo os enviará, no plural. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então, já mostrei para você que a outra tradução, ela fala que ele vem montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Vamos prosseguir. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas, as vestes, Jesus montou. Então aqui deixa bem claro que Jesus usou dois animais. Certo? Então, esta tradução aqui, que fala que Jesus vem montado num jumento, num jumentinho cria de animal, essa tradução que está alinhada com Zacarias 9:9, ela não está de acordo com a narrativa, que mostra que Jesus usou dois jumentinhos. Enquanto que a tradução, a partir do texto grego que diz que Jesus vem montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, em Mateus 21, 5, ela está de acordo com a narrativa de Mateus. Ok? Então, uma tradução que diz que Jesus veio apenas montado sobre um jumento, ela está de acordo com Zacarias 9, 9. Se alinhou com Zacarias 9, 9.
Mas a tradução que diz que Jesus vem montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, ela está não somente de acordo com a narrativa de Mateus, que diz que realmente Jesus usou dois animais, uma jumenta e um jumentinho, e montou sobre ambos, mas também está de acordo com o original grego. Ok, queridos? Aí é onde entra a minha observação. O que eu estou fazendo aqui é uma crítica textual. E aqui vai a minha pergunta. Até quando, até quando nós podemos confiar nas traduções? Ora, é verdade que as traduções do Novo Mundo ou a tradução do Novo Mundo é inconfiável? É verdade, em muitos pontos. Mas aqui eu estou mostrando para você que a famosa tradução de Almeida, a famosa Bíblia, tradução de Almeida, revista e atualizada, ela também aqui fez uma tradução tendenciosa. Ela quis fazer Mateus aqui citar corretamente Zacarias 9:9. Aqui, nesta tradução, Almeida Revista e Atualizada, Mateus, ele cita corretamente Zacarias 9:9. Só que quando a gente vem para a outra tradução, que eu já lhe falei aqui, a Arque, tá certo? A Arque, que eu vou ler mais uma vez aqui para você, ó. A Arque diz exatamente, ó. Aí vem o teu rei humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Bom, esta tradução aqui, ela está de acordo com o original grego, aqui em Mateus 21:5, porém está em desacordo com Zacarias 9:9. Entende? Esta tradução aqui, que diz que Jesus vem montar sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, está de acordo com a tradução, ou com a versão, ou com o texto original grego, mas está em desacordo com Zacarias 9:9. E também está de acordo com a narrativa que Mateus faz da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na narrativa de Mateus, Jesus realmente ele usa dois animais, ele vem montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho. Agora, veja que, meus queridos, é também a incoerência da narrativa de Mateus. Eu estou aqui analisando tudo. Como é possível alguém vir montado sobre um jumento, ou seja, sobre dois animais ao mesmo tempo? Não pode. Não pode. Analise, não pode. Tá entendendo? Não pode. Tá certo? Mas o evangelista Mateus, agora a gente prendendo nossa atenção apenas a partir do texto grego, que diz que ele vem montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, essa tradução de Mateus, ela casa com a narrativa. Ou melhor, a narrativa de Mateus, que diz que Jesus vem montado sobre dois animais, sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, ela está realmente de acordo com a citação que ele faz de Zacarias 9:9. Quando ele interpretando, veja bem, ele está não só citando, mas ele está interpretando Zacarias 9:9. E quando ele diz, eis aí vem o teu rei justo, humilde, montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, ele está citando Zacarias 9:9, mas eu já mostrei para vocês que em Zacarias 9:9, lá não diz que o Messias vem sobre dois animais. Lá diz claramente que o Messias vai usar apenas um jumento, um jumentinho, filho de uma jumenta ou de um animal de carga. Só isso, ok, queridos? Então eu estou mostrando aqui para vocês, já mostrei isso no outro vídeo, que Mateus, quando ele diz que Jesus usou dois animais, destoando de Marcos, Lucas e João, que mostram claramente que Jesus usou apenas um animal e não dois, quando Mateus mostra que Jesus usou dois animais,
Mateus ele não está partindo dos fatos. Mateus ele está partindo da sua interpretação de Zacarias 9:9, porque ele entendeu que a passagem de Zacarias 9:9 está dizendo que o Messias vem usando dois animais e vem montado sobre dois animais. Então Mateus ele interpretou de forma equivocada Zacarias 9:9. Ele não interpretou corretamente. Ele entendeu, porque a passagem de Zacarias 9:9 diz: Eis aí vem o teu rei justo, humilde, montado num jumentinho, filho de uma jumenta ou filho de um animal de carga. Como a jumenta é citada em Zacarias 9:9, Mateus então ele deduziu, ele entendeu que o Messias vem montado não somente num jumentinho, mas também numa jumenta. E daí ele então, e nós estamos trabalhando aqui a partir do texto grego, ele diz exatamente isso. Eis aí vem o teu rei justo e humilde, montado numa jumenta e num jumentinho. Mas aí foi um entendimento equivocado de Mateus. Na verdade, Mateus, a partir do texto grego original, ok? Mateus, ele citou de forma errada Zacarias 9:9. Então, e o que foi que a tradução Almeida Revista e Atualizada fez? Tentou consertar o erro de Mateus, dizendo assim: montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Então, repito, nesta versão aqui, Mateus não cita errado Zacarias 9:9. Nesta versão aqui, ninguém pode acusar o evangelista Mateus de citar Zacarias 9:9 errado. Mas por que eu sei que Mateus citou Zacarias 9:9 de forma errada? Por causa do original. Quando eu vou para o original grego, diz exatamente que ele vem montado num jumento e numa jumenta. O original diz exatamente isso, que ele vem montado numa jumenta e num jumento. Está aqui. A tradução a partir do original diz exatamente isso aqui, ó. 21:5, vou ler mais uma vez. Ó. Dizei a filha de Sião, eis que o teu rei, aí te vem humilde assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho filho de animal de carga. É assim que diz o texto original. Ok, queridos? Então eu já vi algumas discussões no YouTube falando e dizendo que a Bíblia ela é inerrante, porque ela é inspirada por Deus, porque ela é a palavra de Deus, e que a Bíblia ela é harmônica. Eu digo aqui para vocês, sem medo de errar, dizer que a Bíblia, pelo menos, é 100% harmônica, isto é uma lenda. Eu estou mostrando para vocês que a harmonia bíblica ela é uma lenda. A Bíblia ela não é harmônica 100%. Volto a dizer, se você pega o relato sobre Jesus e pergunta em quantos animais Jesus usou para fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, quantos animais? Aí quando você vai para Mateus, Lucas e João, aí sim, entre eles, a harmonia. Os três vão dizer que Jesus usou apenas um animal. Mas quando você vai para o relato de Mateus, Mateus ele vai conflitar com os três. Mateus vai dizer que não, que Jesus montou dois animais, uma jumenta e um jumentinho. E para corroborar a sua narrativa, para dar, vamos dizer, vida à sua narrativa, ele então cita de forma equivocada Zacarias 9:9. Na verdade, o que foi que Mateus fez? Pela lógica, Mateus ele leu primeiro Zacarias 9:9, ele fez uma leitura equivocada de Zacarias 9:9, e a partir desta leitura equivocada, ele trouxe a sua versão de que Jesus montou uma jumenta e um jumentinho, certo? E na sua narrativa, ele foi obrigado a dizer que Jesus montou dois animais, que ele usou dois animais. Foi exatamente isto que aconteceu.
Então, a gente analisando tudo isso, fazendo aqui uma crítica textual, a gente vê, meus queridos, que na verdade nenhuma Bíblia, que eu digo para você, nenhuma versão da Bíblia está isenta de erro. E isso os tradutores, eles concordam, eles sabem disso. Eu vi o pastor Augusto Vailate exatamente reconhecendo isso e outros pastores. Mas o quê? Mas o pastor Augusto Vailate e outros, eles dizem, mas os originais estão isentos de erro. E quando eles dizem os originais, eles estão falando não o texto grego que eu lhe apresentei aqui, mas eles estão falando os originais que, segundo eles, são os originais que saem da pena dos apóstolos. Aquilo que Mateus escreveu, Marcos, Lucas e João, ali são os originais, e observa-se então que estes originais não existem. Então vamos partir daqui. Como é que o pastor Augusto Vailate e outros, todos os harmonistas, todos aqueles que dizem que a Bíblia é harmônica, e então eles vão dizer que as nossas traduções não, elas são passíveis de erro, passíveis de falha, mas que os originais não têm erro, são totalmente inspirados, não tem erro. Mas como é que eles vão assegurar isso se ninguém tem os originais? Como é que eu posso provar para você que os originais, aquilo que foi escrito pelos apóstolos, não tem erro se ninguém nunca pegou nos originais? Aí eles vão dizer, não, mas aí é pela fé. Não, irmão, nós estamos tratando com crítica textual. Isso aqui é ciência. O que eu estou falando para você aqui, o assunto que eu estou abordando aqui para você está no campo da ciência bíblica, da crítica textual. Isso não existe de dizer, não, eu creio, é pela fé que eu aceito que os originais eles são totalmente harmônicos, que não tem erro nos originais. Mas se você não tem o original, meu irmão, se ninguém tem o original, como é que você vai me convencer que os originais são inerráveis? Como é que você vai me convencer que os originais não têm erros se os originais não existem? Então, também dizer que os originais, aquilo que foi escrito diretamente pelos escritores bíblicos, por Mateus, Marcos, Lucas e João, dizer que esses originais estão isentos de erro, quando na verdade ninguém conhece os originais, isso é uma lenda. Isso é apenas um dogma. Digo sem medo de errar. Dizer que os originais são isentos de erro é apenas um dogma. Eu posso dizer que os originais têm erro? Eu não posso porque eu não tenho eles. Da mesma forma, você também não pode me dizer que os originais são isentos de erro porque você não tem. Então, o que acontece? Os nossos mestres, eles encontram discrepâncias nas nossas Bíblias, conforme nós temos, nas nossas versões. Você pode ir para qualquer idioma do mundo, onde a Bíblia é traduzida, que você vai encontrar sim discrepâncias. Aí eles veem que não tem como negar essas discrepâncias, essa falta de harmonia dentro da Bíblia, eles veem que não tem como negar. Então, qual é o desdobro deles? Não, mas os originais, eles são totalmente concordes. Nos originais, há total harmonia. As nossas versões é que não estão bem ajustadas, tá certo? Elas têm desarmonia em alguns pontos, foram mal traduzidas, mas nós estamos trabalhando para consertar isso. Você vai consertar como se você não tem os originais? Como é que você vai assegurar que os originais são isentos de erro se você não tem os originais? Ora, os originais que nós temos aqui, meu irmão, é o que eu leio, texto grego. Então, a partir deste original do texto grego, eu posso aqui dizer para você que a Bíblia, ela contém erros, sim, que ela não é harmônica 100%. A partir dos originais que eu tenho aqui do texto grego, eu posso dizer para você, porque eu tenho como te provar, que a Bíblia ela não é harmonia 100%. Sobre ela ser inspirada por Deus, não estou batendo nesta tecla. Sobre os autores serem inspirados por Deus, eu não estou batendo nesta tecla. Mas dizer que a Bíblia é harmônica 100%, isto é lenda, ok, queridos? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todos sempre. Amém.